A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs que vão assistir este vídeo. Eu sou Ivanês Barbosa, diácono e missionário evangelista pela misericórdia e pela graça de Deus. Que Deus o abençoe a todos vocês e feliz dia das mulheres, né? Hoje é 8 de março, hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Para as mulheres eu quero dar um presente. A mensagem não é essa que eu vou falar aqui, mas vai ficar registrado um presente, 3 textos bíblicos de presente que eu vou dar para as mulheres antes de entrar aqui do que Deus colocou no meu coração para eu falar aqui neste vídeo, amém? É Provérbio 31. As irmãs leem em casa. Esse texto ele foi feito, direcionado só para as mulheres, amém? Louvado seja Deus. E o Provérbio 14, versículo 1. Que a mulher sábia, né, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. E 1 Timóteo capítulo 2, medite lá, que está lá falando, não só sobre vocês, mulheres, mas está falando também sobre os homens. Amém? Em Efésios capítulo 4, lá no livro de Efésios capítulo 5, em vários lugares na Bíblia, em Colossenses, nos Evangelhos, está sendo tratado ali um conselho dado ali para as mulheres, né? Nas cartas de Coríntios, uma das cartas paulinas de Paulo. Paulo fala também, 1 Coríntios capítulo 7, né? Que fala sobre o casamento. Está ali tratando ali, né? Com as mulheres ali, dando uma receita, ensinando o que as mulheres devem fazer e o que ela tem que ser em sua casa. Amém? Lá em Timóteo também fala, né, que aquele que não cuida bem do que é seu, como cuidará bem da casa de Deus? Porque aqueles que não cuidam bem do que é seu, negou a fé e é pior do que o infiel. Salmo 127, verso 1, está lá escrito que se Deus não edificar a sua casa, em vão edifica os que trabalham. Amém, minha irmã? Então seja uma mulher sábia, receba, né, essa virtude de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Como diz lá em Provérbio 31, 10, que a mulher, né, virtuosa, né, a quem a achará, ela se excede como um rubinho, né? Mulher virtuosa. Então seja uma mulher virtuosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Cuida bem do seu lado, sua casa, seu esposo, dos seus filhos. Depois, quando aí tiver tempo, você vai lá fazer a obra de Deus. Como diz em 1 Coríntios capítulo 7, que a mulher casada, o homem casado, né? Ali é já um texto para os dois, né? Tem menos tempo de se envolver na obra de Deus. Mas o solteiro ele tem mais tempo de se envolver na obra de Deus. Então, minha irmã, isso aqui é um conselho que eu estou dando, é um conselho espiritual, um conselho pastoral, né? E aí eu fecho com chave de ouro, dando de presente para você que né, já tem sua família formada, né, com filhos, né? O Salmo 128, que é o Salmo da família. Amém? O Salmo 128 trata direitinho ali, o Salmo 23 também, né? Lá no versículo 5 e 6, né? Que a gente tem que meditar cada dia, todo dia, de dia e de noite na palavra do Senhor, para que a gente venha prosperar, né? Que a gente venha na estação certa, né? Dar frutos, amém? Porque uma árvore que não dá fruto, o machado fica já no pé, já esperando para cortar e jogar a árvore fora. Então seja uma árvore que dê fruto, minha irmã e meu irmão. Para vocês, fiquem com esta palavra. Agora eu vou falar, né, em relação a respeito do que Deus colocou no meu coração sobre como dirigir uma igreja, né? Uma igreja, como dirigir a sua igreja, né? Como dirigir a igreja de Cristo, como dirigir a sua própria vida. Porque, irmãos, tem muitas pessoas equivocadas, tem pessoas que não dirigem nem sua própria vida, como quer dirigir a vida dos outros. Então, irmãos, como eu já falei, vou falar de novo, né? Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, está lá escrito, né? Como, se você não cuida bem do que é seu, como cuidará da casa de Deus? É uma pergunta. E Amós capítulo 3, versículo 3, está lá escrito, como andará os dois juntos se não andar em acordo, né? Lá no livro também de Eclesiastes capítulo 8, versículo 9, ou 9 e 8, vice-versa, não estou lembrado agora, deu um branco aqui na cabeça, mas é no livro de Eclesiastes. Se a memória não me falha, parece que é no capítulo 9 e o versículo 8, ou é no capítulo 8, versículo 9. Agora deu aqui uma pequena confusão na mente, mas o
Os irmãos procurem um desses 2 capítulos que você vai encontrar essa palavra que eu vou dizer aqui, né? É melhor, em outra versão diz assim, é bom que 2 andem juntos, porque se um andar só, vai cair, e depois de caído, quem o levantará? Nós temos que andar junto como uma corda de 2 dobras, porque uma corda de 2 dobras, ela passa, né, a ter mais resistência, ela não se quebra, ela não se tora, ela não se desmancha à toa. Então, meu irmão e minha irmã, é importante que 2 andem juntos. Se você for ver ali em Mateus capítulo 10, quando Jesus ajunta ali 70 discípulos, Jesus distribui para cada uma aldeia, para cada uma província daquela época lá, para cada um povoado, né, discípulos vizinhos por ali, toda a Cafarnaum, Judéia, né, até os confins da terra. Jesus mandou de 2 em 2 para ir por todo mundo e pregar o evangelho dele, né, a toda criatura, amém? Cumprindo ali aquela ordem que ele deu lá em Marcos 16:15, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, é importante que 2 andem juntos, né? Salomão, ele escreve, né, um dos livros dele, Eclesiastes, porque Salomão, ele escreveu 2 livros, 3 na realidade, ele escreveu Provérbio, Cantário e Eclesiastes, amém? Então, meu irmão, no livro de Eclesiastes fala muito sobre orientar as pessoas como andar e o que pode e o que não pode fazer, ser mais maduro nas suas atitudes, amém? Então, irmãos, é importante nós ter esse sentimento, esse entendimento, para que a gente não venha tropeçar, colocar a carroça diante dos bois, dar um passo maior do que a perna. Então é melhor que 2 andem juntos, para que se um cair, o outro levantar. Porque se um andar só, vai cair, e quem o levantará? Outra pergunta, né? Que Deus, ele usa Salomão para fazer essa pergunta para o povo de Israel. Então, irmãos, precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, andar junto. O casamento, né, se une, como diz lá no livro de Gênesis, né, está bem nos evangelhos, né, está escrito, aí se torna uma só carne, né? Então, a partir do momento que você está com sua esposa e vice-versa, né, a esposa está com o esposo, os 2 se tornam uma só carne. O homem, ele só é completo com a mulher. A mulher, ela só é completa com o homem. Não existe esse negócio de mulher independente, homem independente, ou homem casar com homem, ou mulher casar com mulher, nada contra. Cada um tem sua vida, faz o que quer, cada um tem os seus corpos, né? Doa e dá quem quer, né? O seu coração, sua alma, o seu entendimento. Deus deu o livre-arbítrio, né? Deus deu a liberdade de escolha, de você escolher se você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno, se você quer caminhar pelo caminho estreito ou quer caminhar pelo caminho largo. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 está lá escrito, né? Mostrando lá o caminho estreito e o caminho largo. E o caminho largo é que muitos vão e muitos se perdem, muitos se destroem porque não quer ser obediente na palavra do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus, as escrituras, irmãos, está aqui recheado de versículos bíblicos, né? De palavra para você não errar tanto, para você ter a sua garantia, né, de você morar no céu. Então, irmãos, esse é o segundo ponto que eu falo dentro desta palavra. Primeiro ponto, irmãos, você tem que saber o que você pode fazer. Segundo ponto, você tem que estar preparado para fazer. Amém? Primeiro você tem que reconhecer as suas limitações, né? Nós todos somos limitados, irmãos. Só o nosso Deus que é ilimitado. Então você tem que entender até onde você pode ir, interagir, e tem que entender quem está acima de você, né? Você tem que saber até onde usar a autoridade de Deus, que Deus deu para você e minha irmã. E você ser submisso também, ser submissa, minha irmã, também. Não só o seu esposo, mas também a palavra de Deus, porque a palavra de Deus e o casamento se confunde. Às vezes tem pessoas que a única coisa que faz com que a gente venha entender como funciona o reino de Deus é o casamento. A partir do momento que você casa com alguém, você está ali para servir, está ali para fazer aquela pessoa feliz,
Você não está ali para você esperar que aquela pessoa venha fazer você feliz. Não, você tem que entrar no casamento para fazer a pessoa feliz. O seu cônjuge, né, feliz. Você tem que entrar, minha irmã, não é para esperar o seu marido te amar. Não existe esse negócio de você, eu só caso se eu tiver amor. A maioria dos casamentos hoje, minha irmã e meu irmão, a maioria, né, dos casamentos hoje, as pessoas casam por causa de paixão. E a gente não deve confundir amor e paixão. Paixão é uma coisa, amor é outra. E tem que ter comunicação, tem que ter diálogo. Você tem que saber o que sua esposa gosta. Sua esposa, né, tem que saber o que você gosta também. Amém? Então os dois têm que andar, né, alinhado, né? Alinhado entre os dois, né, enfrentando os problemas juntos. Você tem que entender qual é a sua responsabilidade e qual é a responsabilidade dos dois juntos, né? E qual é a responsabilidade da mulher no casamento, qual é a responsabilidade do homem no casamento e a responsabilidade dos dois no casamento. Amém, meu irmão? Eu não sou um psicólogo familiar, mas a minha experiência de vida de casado, né, me dá autoridade de saber ensinar aquilo que eu pratico no dia a dia na minha casa, com a minha esposa, né, junto com os meus filhos, né, como andar em sua casa, né, em santidade, como andar, meu irmão e minha irmã, também na sociedade. Não é só na igreja. Crente, todo mundo na igreja, todo mundo é crente. Você tem que aprender a ser crente na sua casa, refazendo o altar da sua casa, fazendo da sua casa a extensão da igreja, amém? Fazendo culto doméstico todos os dias, está sempre gravando vídeo para abençoar outras pessoas, como eu estou fazendo aqui na minha casa, né? Minha esposa saiu, mas meu filho para zelar a igreja ali, foi deixar a igreja limpa, porque hoje, né, vai ter o círculo de oração. Então precisa da igreja estar limpa. Enquanto estou aqui, né, terminei de almoçar, mas antes de pegar no celular, eu lavei os troços do almoço, varri a casa, passei o pano na casa, tomei banho e me arrumei para ficar bonitinho assim, ó, né, desse jeito aqui arrumadinho, para poder lhe atender, né, para poder falar com você através desse vídeo, dizendo para você que você, meu irmão e minha irmã, é importante na casa de Deus. Você é uma pérola preciosa. Você já viu como é que lapida uma esmeralda? Como é que lapida um diamante? Como é que lapida, né, uma pedra de potássio, né? Como é que essas pedras elas são lapidadas? Você já entrou em vídeos nos Google, tá cheio de canais, né, com um lapidador ali, lapidando aquelas pedras, fazendo anel, aliança, né, correntes, brincos, né? Você tem que ver até a coroa da rainha. Veja quantas pedras não tem uma coroa daquela que é colocada na cabeça da rainha, né? Aquelas, para poder chegar aquela joia a ficar da maneira daquele jeito ali brilhando, tem todo um processo. Trazendo isso para o lado espiritual, meu irmão e minha irmã, também é a mesma coisa. Existe para nós receber de Deus, né, as virtudes de Deus, né, a manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, é a gente a cada dia descer na casa do oleiro, é a cada dia nós deixar Deus forjar o nosso caráter, a nossa personalidade, é a nós aprender a ser humilde e manso de coração, cuidar bem do lar, cuidar bem da família, entendendo, irmão, que o seu ministério, o meu ministério, o nosso ministério não começa, não é num púlpito de uma igreja, não. Começa dentro da nossa própria casa, pregando para a família primeiro, preparando a sua vida psicológica, que você venha estar, meu irmão, com a sua faculdade mental boa, que você venha estar preparado psicologicamente e espiritualmente. Você tem que primeiro se revestir, você tem que blindar, você tem que estar blindado, você tem que estar revestido de todas as armaduras de Deus e ter bastante conhecimento da palavra de Deus, irmão, para não se embaraçar com falsas doutrinas, com palavras heréticas, com palavras de heresias, que hoje a gente vê nas redes sociais. Está cheio de pessoas, né, pregando fora da Bíblia, fora das Escrituras. Tem que ter cuidado, meu irmão, o que você está ouvindo, o que você está aprendendo, né, o que você está praticando, o que você está ensinando. Você tem que ter muito cuidado. Você tem que procurar cuidar bem do seu lar. Você tem que ser, né, um cidadão do céu, em primeiro lugar, depois um cidadão da terra. Não é o contrário.
ser cidadão da terra e depois cidadão do céu. Não, você tem que ser cidadão do céu primeiro, depois você passa a ser um cidadão da terra. Amém? Nós temos duas identidades, uma ou outra mais cedo ou mais tarde será perdida. É melhor que seja perdida a identidade de cidadão da terra do que ser perdida, né, a identidade de um cidadão do céu. Fique com esta lição, fique com esta palavra, vira a cara, né, vista a carapuça, levanta a cabeça, se converta, meu irmão. Não é para se converter, não é numa placa da igreja, não é para se converter em meia dúzia de usos e costumes de regulamento de igreja, não. É para você se converter, meu irmão, no seu caráter. Hoje as pessoas prezam mais o dom e o talento do que o caráter. As pessoas amam mais o seu ministério do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que amar em primeiro lugar a palavra, como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Porque só basta cada dia o nosso mal. Todo dia temos um mal para enfrentar, meu irmão. Todo dia temos luta, todo dia temos peleja, todo dia somos rejeitados, humilhados, perseguidos, todo dia somos mal compreendidos, injustiçados, caluniados, odiados, né? Todo dia recebemos predada, seta, dado inflamado maligno. Todo dia recebemos palavras de maldição. Todo dia, meu irmão, somos lançados a nossa vida no inferno, né? Ou às vezes no céu, né? As pessoas olham para você, ou te ama ou te odeia, né? Eu amo esse livro, sabe por quê? Porque esse livro, duas coisas provoca na vida de um homem e de uma mulher. Primeiro, provoca o amor. Segundo, provoca também a divisão. Jesus, ele disse: eu não vim trazer para você paz, não, meu irmão. Eu vim trazer para você a espada. A espada do Espírito Santo, né? Quando ela manifesta dentro de nós, a gente passa a odiar o mundo. Aí o mundo passa a odiar nós também, né? O livro sagrado, né? Ele é muito amado, mas também ele é muito odiado. Por causa disso, porque a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse conta ali o nosso pecado. Dizemos de Gênesis e Apocalipse aqui, a palavra de Deus, ele mostra quem realmente nós somos, irmão. Amém? Não adianta usar a capa da hipocrisia. Não adianta ser um fariseu, ser um hipócrita. Não adianta viver na falsidade, ser invejoso. Mas cedo ou mais tarde, um dia a máscara vai cair, a capa vai cair e você vai ser envergonhado. Então, meu irmão, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto ainda há tempo, né? Ainda pode. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Não deixe que a frieza espiritual, a iniquidade, né? A falsidade, a inveja venha lhe dominar, venha fazer você ser uma pessoa amargo, suportável, né? Ser uma pessoa problemática, complexado, né? Não deixe que os miados do dia a dia, as lutas, né? Venha fazer com que você venha ficar oprimido, deprimido e até também com depressão, meu irmão. Tenha cuidado em nome do Senhor Jesus Cristo. Cuida da sua vida espiritual. Deixa a vida espiritual das outras pessoas. Se o vaso está quebrado, Deus ele vai restaurar. Só que pode restaurar vaso quebrado é Deus. Não é eu, não é você, não é o pastor, não é o padre. Não é, meu irmão, nem um segmento filosófico, nem uma educação na área da ciência educativa, né? Na psicologia familiar, né? Ela vai mudar 100% o caráter de alguém. Ajuda, dá só uma ajuda, mas mudar mesmo que muda, né? É Deus. E a mudança não pode ser de fora para dentro, irmão. Tem que ser de dentro para fora. Os frutos é que você tem que apresentar, e através dos frutos é que vai ser avaliado, né? Para saber se realmente você é ou não é uma pessoa de Deus. Como ali Eliseu, né? Andando ali pela cidade, né? E ouviu ali uma mulher que estava na porta da sua casa com seu esposo, e ela foi e falou para o seu esposo: olha ali, ó, lá vem meu esposo, um verdadeiro homem de Deus. Pela forma de se vestir, pela forma de andar, pela forma de falar, é pelos frutos, não é pelo anel de formosura que você tem no dedo, não é pelo carrão, não é pelo dinheiro que você tem, a posição que vai mostrar que você é homem de Deus. O homem de Deus ele é conhecido pelos frutos. Lá no livro de Mateus capítulo 7, versículo 16 e o versículo 20 também está lá, um versículo complementa um outro, né? No 16 diz assim, ó: pela árvore conhecereis os frutos. Aí no 20 diz: pelos frutos conhecereis a árvore.
É pelos frutos que conhecereis a árvore. A árvore era conhecida pelos frutos. É pelos frutos que a árvore será conhecida. Não é por aquilo que você tem, mas sim por aquilo que você faz, por aquilo que você pratica, meu irmão e minha irmã. Então pratica o evangelho da graça, da reconciliação, do amor, da compreensão, do perdão, né? Seja uma pessoa social, né? Seja uma pessoa que todo mundo chega perto de você e sente, né, que você é uma igreja prazível, uma igreja cheia de amor, de compaixão, que você pode ali se compadecer por alguém, que você pode ali se colocar no lugar de alguém, né? E você pode ali, meu irmão e minha irmã, ajudar, né? Aconselhando, estendendo as mãos, abençoando, não amaldiçoando. Temos que pedir a Deus sabedoria a cada dia para saber como entrar, como falar. Você tem que entender, meu irmão e minha irmã, que a salvação ela é individual. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Amém? Então as minhas atitudes é o que vai decidir se a minha salvação vai ser pelas minhas atitudes. O que é que eu e você estamos nesses últimos dias sendo? O que é que nós estamos apresentando? O que é que nós estamos falando? O que é que nós estamos ouvindo? O que é que nós estamos vendo? E o que é que nós estamos aprendendo? O que é que eu e você estamos sendo? Nós somos o quê? Uma igreja, né, doce, que todo mundo gosta, que todo mundo ama? Ou você é uma igreja, né, sal? Uma igreja, né, que você provoca sede nas pessoas, né? Que você vai ali com a palavra de Deus que está no seu coração, você vai ali salgar aquelas pessoas que estão em insosso, aquelas pessoas que estão ali sendo pessoas problemáticas, complexadas, pessoas ali amargas, insuportáveis. Tem pessoas que é difícil de conviver, tem pessoas que não deixam ser ajudado, irmão. Tem pessoas que têm a cara feia. Por quê? Porque dentro de si existe raiz de amargura. Existem pessoas guardando rancor, ressentimento, mágoa, não ama, não perdoa, que abre a boca para praguejar. Mas o feitiço volta contra o feiticeiro. A Bíblia fala no livro de Isaías 54, versículo 17, que toda ferramenta forjada, preparada contra ti, não prosperará. Mas toda ferramenta forjada, né, preparada contra a nós, não prosperará, meu irmão e minha irmã. Mas também, toda língua que se levantar contra nós, ela será guardada por dia do juízo, porque Deus, né, o julgará, o condenará. É Deus que vai condenar as pessoas que se levantou contra o seu povo. O povo de Deus é pouco, não é o mundo todo não. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor é do Senhor, mas os que fazem a vontade do Senhor, esse sim pertence ao Senhor Jesus. Lá no livro de Mateus 7, 21, fala acerca disso. Amém, meu irmão? Então a gente precisa de aprender a entender, irmãos, que a gente temos que estar a cada dia vivendo, né? Primeiro para nós, se amando. Primeiro tem que amar eu. Para eu poder amar o meu próximo, eu tenho que amar a mim primeiro. Não adianta eu dizer eu amo meu irmão só da boca para fora, mas quando é por trás está falando mal, né? Aí temos que controlar a nossa língua. Lá em Tiago 3 fala acerca da língua, né? E se o homem conseguir controlar a sua língua, consegue controlar todo o seu corpo e ainda alcança a estatura de um varão perfeito. Louvado seja o nome de Jesus. Também o salmista no Salmo 141, verso 3, está lá escrito também, né, que o salmista disse assim: Senhor, põe em mim um guarda na minha boca, para que quando eu for abrir a minha boca, eu não venha falar o que eu quero, mas sim que eu venha falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, para as pessoas que precisam ouvir. Não o que as pessoas querem ouvir, mas o que as pessoas precisam ouvir. E o que as pessoas precisam ouvir nesses últimos dias, meu irmão, é a palavra de Deus. Só. A única coisa que a gente deve dever para as pessoas é só a palavra de Deus. Nem outra coisa não devemos dever mais nada, a não ser a palavra de Deus para as pessoas. Mas antes de nós passar essa palavra, primeiro essa palavra ela tem que estar em nós. Primeiro nós temos que viver ela, né? A gente tem que viver aquilo que prega, pregar aquilo que vive. Nós não podemos viver na hipocrisia. A gente tem que viver aquilo que prega. Se você está pregando sobre o amor, viva o amor. Se você está pregando sobre misericórdia, viva a misericórdia, pratica a misericórdia. Amém? E Lamentação capítulo 3, versículo 22 está lá. Está escrito lá, que Jeremias falou, né? Lamentação 3, 22, né? Que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias de Deus não tem fim, irmãos. Não tem fim não. Aí no 39, né? Jeremias continua falando ali, ó, fechando com chave de ouro. O que se queixa um homem, se queixa-se dos seus próprios erros
e pecado. Então nós deixamos daquilo que vem nos bombardear, né? Todo dia recebemos bombardeio, irmão. Todo dia somos criticados. Mas maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, irmãos? O que nós temos que fazer é amar os nossos inimigos. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não. Mas nós temos que amar eles, porque eles estão dando lugar a Satanás. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27, está lá escrito, né? O apóstolo Paulo, ele orientando, aconselhando, dando uma advertência, exortando ao mesmo tempo, né? Não ter lugar ao diabo. Nós não podemos dar lugar, meu irmão, a Satanás. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Então, todo dia, meu irmão, a gente temos que chegar a Deus, para Deus chegar a nós. Não é esse negócio de esperar Deus vir a mim, não. Eu que tenho que ir a Ele. Amém? Deus, ele deu um conselho para Abraão. Abraão, andais em minha presença, e tu serás perfeito, Abraão. Lá em Gênesis, né, está lá escrito, Deus mandando Abraão andar na presença dele. Enoque andou na presença de Deus e foi arrebatado, né? Então, irmão, é melhor nós ser arrebatados por Deus do que ser arrebatados pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pelas paixões carnais, pela soberba da vida, né? Pelo egoísmo. É melhor a gente ser arrebatado pela palavra, ser submisso na palavra de Deus. Amém? Esta é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meu irmão, se você quer ser liberto, se você quer ser salvo, se você quer ver sua família salvo, busque Jesus. Faça como diz lá em Oséias 6:3. Conhecemos e prosseguimos a conhecer o Senhor. Todo dia temos que conhecer a Deus, irmão. Todo dia. Não entristeça o Espírito Santo. Efésios 4:30, né? Está lá escrito. Não entristeceis o Espírito. Não entristeçais, né? Não entristeça, ô meu irmão, o Espírito Santo. Como é que você entristece o Espírito Santo? É você falando mal do seu irmão. É você não querendo perdoar. Você pode ajudar e não ajuda. Tiago 4:17, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você pode fazer o bem, meu irmão, começa a fazer, praticando o amor e a caridade, lançando o povo sobre as águas, e procurando não fazer acepção de ninguém, e procurando a suportar, como diz lá em Romanos 14, orando uns pelos outros, suportando um ao outro, amando um ao outro, perdoando um ao outro, perdoando um ao outro, e orando uns pelos outros, e aprendendo uns com os outros. Aleluia! O tão bom e quão suave é, ou fosse, né? Que os irmãos vivam, ou que os irmãos vivessem, né? Em união. Amém? Então viva em união. Se for possível, tenha-se paz com todos. Romanos 12:18 está lá escrito. Se for possível, tenha-se paz com todos. Em Hebreus 12, versículo 14 está lá escrito também. Segui a paz com todos. Nós temos que procurar a cada dia seguir a paz com todos. Quando nós procuramos procurar fazer a nossa parte, né? Sendo sal da terra, luz desse mundo, a gente está fazendo o papel de Jesus. Nós não podemos ser Jesus, mas podemos ser o altar para Jesus operar. O Espírito Santo do Senhor Jesus está conosco. O Espírito do Senhor Jesus, ele não nos abandonou, não. Lá em João 14 está lá escrito que ele foi, mas ele não deixou nós órfãos. O Espírito dele está conosco. Amém, irmãos? E o sangue de Jesus tem poder. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que nós somos mais de que vencedor. Porque é só Ele que nos capacita, é só Ele que nos protege, é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo que dá a luz, que dá a verdadeira luz para nós vencer, para nós andar na luz, não andar nas trevas. Ou podemos andar no meio das trevas com a verdadeira luz em nós. A luz é Jesus Cristo, como diz no livro de Tiago, né? O Pai das luzes, né? É Ele é o nosso Pai das luzes, é o nosso Redentor, Salvador, Príncipe, né? Conselheiro e Príncipe da paz. Em Isaías fala acerca disso, amém? E aí eu concluo aqui agora, fechando com chave de ouro, dando um texto aqui do profeta Isaías 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afadigarão. Meu irmão, se o irmão quer fazer a obra de Deus, prepare a cada dia.
Deixe que Deus é que vai projetar você. Do jeito como Deus projetou José, a colocar José numa posição de governador. Do jeito como Deus projetou também Neemias, que fez com que Neemias fosse prefeito da cidade de Jerusalém. Do jeito como Deus ele fez com que Daniel fosse governador de 40 províncias, né? E também prefeito de 3 cidades, irmão. Ele governava três nações, Daniel. E ele orava 3 vezes por dia. Viu? Ele ficou poderoso, Daniel. Mas só que tudo que ele fez foi para o nome do Senhor ser glorificado na vida dele. Se você quer que o nome do Senhor seja glorificado, deixa do pedestal, meu irmão. Cuidado para a soberba não entrar no seu coração. Seja humilde, seja manso, seja compreensível. Peça a Deus sabedoria e Deus vai te dar. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém?